Olá, bem-vindo a mais um curso da plataforma Blantos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual em endodontia e que ainda gera muita confusão no dia a dia. Vamos falar sobre biocerâmicos. Então, para começar a falar sobre biocerâmicos, eu gosto de ir buscar na raiz da palavra o que significa isso. Vamos separar então o termo biocerâmicas entre bio e cerâmica. Vamos buscar a origem da palavra cerâmica. A origem da palavra cerâmica, ela vem do grego, de kerâmicos. Significa uma substância queimada a alta temperatura. E se a gente for buscar na história da humanidade, a gente vai ver desde o período neolítico que a humanidade já utiliza biocerâmicos para várias situações. Então, lá no período neolítico, a gente já produzia cerâmicas. A gente vai ver, por exemplo, esses vasos da China antiga também são feitos em cerâmicas. Na Mesopotâmia, a história classificava o nível de desenvolvimento de uma população em função do nível das cerâmicas que essa população produzia. Então, até para classificar uma população, as cerâmicas eram utilizadas como referência. E assim, continuamos usando as cerâmicas na parte artística, de produção, por exemplo, dessas estátuas que a gente pode ver até no dia de hoje, essa linda arte feita por um artista japonês com cerâmicas. Mas hoje nós vivemos num mundo de cerâmica. Como assim? A gente acorda com cerâmica. Querendo você ou não, o seu relógio, sendo ele um relógio digital ou convencional, ele é feito a partir de cerâmica, seja o quartzo que está rodando o relógio normal, ou seja, por exemplo, o vidro ou o cristal que faz a tela do seu relógio digital hoje em dia. Então a gente acorda despertado por um relógio feito de cerâmica. A gente vai até o banheiro, vai lavar o rosto, escovar os dentes e a gente faz tudo isso sobre uma pia de cerâmica. E aí você vai tomar o seu cafezinho da manhã e o seu café você toma numa xícara de cerâmica. E quando você vai comer a sua comida no dia a dia do café da manhã, você vai usar pratos, potes de cerâmica e assim o dia todo. Vai almoçar? Cerâmica. Vamos para o consultório? Vamos olhar uma tela de computador? Ali tem cerâmicas fazendo esse computador funcionar. Tem cerâmica na tela, no seu celular, até no aparelho que você está vendo essa aula hoje é feito de cerâmica. Então vivemos num mundo cerâmico. Como podemos classificar essas cerâmicas? A primeira característica é que seja um sólido inorgânico, não metálico, e que podem ter ligações covalentes com alguns metais, formando os óxidos. A segunda característica que a gente tem então, que é a formação desses metais com óxido, e depois vem a terceira característica, que esses materiais são produzidos em alta temperatura, numa queima de forno em alta temperatura, geralmente acima de 1000 graus centígrados. Estas são as cerâmicas. Então, entre as cerâmicas, nós temos diferentes tipos e, basicamente, todas elas são formadas por três elementos que se constituem em o óxido de silício ou silício, nós temos o óxido de alumínio e o óxido de cálcio. Como a gente pode ver nesse gráfico, nós temos esses três elementos químicos que, quando combinados em diferentes proporções ou queimados de formas diferentes, eles vão dar origem a diversas cerâmicas, como a gente pode ver aqui. Então, vidro é cerâmica, nós temos tijolos refratários, nós temos também o cimento Portland, que é a base do MTA, que nós vamos falar já já. E nós podemos ver aqui também, só como uma outra característica, que nós temos a pozzolana, que a pozzolana é um material que também está envolvido na produção dos novos biocerâmicos em algumas marcas, como por exemplo da Marucci, que melhora a composição desse material, a manipulação. Entretanto, esse tipo de material é um material que leva bastante alumínio, e nós vamos discutir mais tarde o que isso pode influenciar. Basicamente, esses três elementos químicos vão formar esses materiais novos que a gente tem aqui, desde o cimento Portland até os tijolos refratários, as cerâmicas que nós temos utilizados no dia a dia. Esses são os materiais.
Vejam aqui um clinker, que é a base de todos esses biomateriais, que é uma pedrinha desse biomaterial, que a gente pode ver saindo de um forno feito lá dentro da Anjos, uma empresa brasileira que produz MTA e biocerâmicos. Esta é a queima do clinker, que é uma pedra inicial que vai ser produzido então a partir daí esses novos, ou o MTA ou os novos biocerâmicos, como nós vamos ver já já na aula.